Bom, inicialmente a gente precisa, né, perceber que a parapsicologia, de fato, enquanto ciência, ela representa uma área muito recente. Embora, historicamente, e se a gente for pensar na história da antiguidade, os objetos de estudo da parapsicologia sempre estiveram presentes na história da humanidade. Sempre se fizeram, né, cotidianos na vida em sociedade, seja na antiguidade, seja nos dias atuais. Enquanto ciência reconhecida oficialmente, nós temos a década de 50, quando pela primeira vez na Holanda foi realizado um congresso internacional onde se discutia, de fato, a cientificidade da parapsicologia, ou seja, a parapsicologia, no Congresso de Utrecht, na década de 50, na Holanda, foi reconhecida como ciência, né? Como uma ciência presente dentro do universo acadêmico. Importante também destacar que, desde o seu início, dentro da academia, ela sempre foi alvo de muitas discussões, e ainda hoje, aproveitando a tua questão, ela é considerada por muitos como pseudociência, ou até mesmo como duas áreas de estudos distintas. Uma parapsicologia que nós podemos chamar de universitária, ou uma parapsicologia científica, e a parapsicologia clínica. A parapsicologia clínica, ela tende a desenvolver seu estudo e seu método alicerçado muito naquilo que o nosso psiquismo, que a nossa mente é capaz de produzir ou de significar. Então, na perspectiva da parapsicologia clínica, aí pensando um pouco no que tu colocava sobre o sistema Grisa, por exemplo, que é muito forte aqui no Sul, nós encontraríamos uma parapsicologia alicerçada mais nessa perspectiva do que nós podemos fazer com a nossa mente, de como nós podemos trabalhar o nosso psiquismo para fins terapêuticos, ou seja, a nossa mente tem um imenso poder, tem uma imensa capacidade de organizar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Por sua vez, isso possibilitaria também que eu chegasse a um estado de equilíbrio mental. Então, a partir de um processo, né, de utilização do meu psiquismo, de uma organização das minhas emoções, de um processo de redescoberta da minha própria pessoa, dos meus sentimentos, eu teria condições também de trabalhar determinados problemas emocionais que eu venha a ter. Como se fosse uma espécie de um processo, eu digo entre aspas, né, de um processo assim de encontro pessoal, de encontro consigo mesmo, tentando equilibrar, né, os nossos mecanismos frente àquilo que a gente vive no dia a dia, sofrimento, a dor, né, a angústia, a ansiedade. Então é importante destacar que a parapsicologia clínica em si, ela tem um princípio positivo no sentido de que ela trabalha com o nosso psiquismo. É como se nós treinássemos, entre aspas, né, as nossas emoções para que o nosso comportamento desencadeasse, né, um estado de bem-estar. Quando tu colocas a questão de uma parapsicologia no sentido mais espiritualista, mais envolvendo outras formas de espiritualidade e também de religiosidade, em primeiro lugar, eu diria que a gente precisa separar bem, porque a parapsicologia,
ela não tem como objeto aquilo que acontece em outras práticas espirituais, outras práticas religiosas. A parapsicologia se ocupa, e aí entra a parapsicologia científica, ela se ocupa dos eventos, dos fenômenos que acontecem no nosso mundo físico e que, de alguma forma, né, trazem representações dentro da vida em sociedade. Por exemplo, né, uma manifestação onde muitas pessoas dizem que há um evento sobrenatural e que, ao ser investigado, né, é solucionado por se tratar de um fenômeno, de um episódio que tem uma causa natural, uma causa oriunda das faculdades humanas, ou seja, a minha mente produziu aquele efeito, aquela realidade. E se tu me permite uma outra colocação, é importante ter essa clareza. A parapsicologia não se ocupa da doutrina, não se ocupa dos conceitos que são trazidos pelas mais diversas formas religiosas. Certa vez alguém me perguntou, o que a parapsicologia diz sobre a existência de Deus ou a existência do demônio? A parapsicologia não diz nada sobre isso, ela não afirma nada sobre isso. E por que ela não afirma? Porque o objeto de estudo, o objeto de investigação dela não é entrar naquilo que é próprio das doutrinas, das religiões ou das distintas formas de espiritualidade, mas sim investigar aqueles fenômenos que ocorrem no mundo natural, no mundo físico, e que aí muitas vezes vêm das práticas religiosas. Então, acho que isso é central, né, no nosso bate-papo, a gente esclarecer para quem está nos acompanhando, porque questões que são de cunho dogmático e doutrinário devem ser respondidas, compreendidas na perspectiva dos teólogos dessas grandes doutrinas e religiões. Os fenômenos, os eventos, as experiências que acontecem com as pessoas, sim, são objetos de estudo da parapsicologia científica, que é diferente, que é totalmente diferente do entendimento que se tem de ciência nos dias atuais. Por que ela é considerada pseudociência muitas vezes? Porque ela é enquadrada dentro de um modelo de ciência numa perspectiva positivista, de uma ciência baseada na comprovação, na repetição, na verificação. Então, dentro desse modelo de laboratório, de fato, a parapsicologia não encontra espaço, porque é um conceito muito empobrecido de ciência. Esse modelo positivista cartesiano, que entende que conhecimento e ciência é somente aquilo que eu sou capaz de reproduzir, que eu sou capaz de repetir, ele empobrece muitas áreas de conhecimento, inclusive a parapsicologia.